Graça e paz, irmãos e irmãs, bom dia. Devocional dessa manhã, irmãos, vai ser em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Efésios capítulo 2, versículo 11, né? Vai ser nosso devocional de hoje, a partir do versículo 11 até o 22. E vou começar com uma oração, nos colocando diante do Senhor nessa manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te bendizemos nessa manhã. Reconhecemos quem o Senhor é, Deus, um Deus bondoso, gracioso, todo-poderoso, santo, justo, que agiu em nosso favor, mesmo quando nós não merecíamos, quando estávamos nas trevas, no pecado. O Senhor enviou seu Filho, que viveu uma vida perfeita, morreu na cruz pelos nossos pecados, e ao terceiro dia ressuscitou triunfante. E hoje intercede diante do Senhor em nosso favor, Deus, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos por isso, Deus, te louvamos por esse dia, pela oportunidade, Deus, de, por meio de Cristo, de te representarmos, Deus, de vivemos de maneira que te agrada e de, especialmente, Pai, de sermos embaixadores do Evangelho, de buscarmos trazermos a paz para esse mundo que vive em guerra e a paz, Deus, que vem somente por meio de Cristo, que vem somente por meio do Evangelho, que é a paz com Deus e a paz uns com os outros. E é isso que nós oramos essa manhã, que o Senhor nos ensine, Pai. Pedimos que Teu Santo Espírito seja o nosso professor nessa manhã e ensine a nós, Deus, a Tua palavra. É isso que oramos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Bom, irmãos, Efésios capítulo 2, na última segunda passada, né, a gente viu os versículos 1 a 10, e hoje, de maneira casando como uma luva, né, a gente vai ver dos versículos 11 a 22. A gente viu que os versículos 1 a 11 falam, e os versículos 11 a 22 falam sobre reconciliação. O tema é reconciliação do capítulo 2, né? E Paulo, primeiro ele fala de reconciliação vertical, né? Reconciliação com Deus. E agora a gente vai falar de reconciliação horizontal, né? Uns com os outros. E é muito propício esse tema hoje, né? Porque a gente vive, não só hoje, né? Mas especialmente hoje, a gente vive certo, em diversos níveis, né? Não estou nem falando aqui de algo específico, mas em diversos níveis a gente vive um conflito, né? A gente vê esse conflito aí, tanto político, né? Conflito social, conflito militar entre nações e religiões do mundo também, né? Então, a gente vê esse conflito em diversos níveis hoje em dia na nossa vida, né? Falando mais especificamente, recentemente a gente tem visto constante segregações, né, de comunidades em nossas cidades. Por exemplo, né, negros contra brancos, ricos contra pobres, né, direita contra esquerda. Então, a gente às vezes, no nosso dia a dia, vendo esse tipo de luta, né, de disputas, a gente às vezes se questiona, né, será que essa luta um dia vai acabar? Será que essas constantes ofensas enfim, disputas, né, vão acabar? Será que a paz um dia virá, né? É basicamente o que um dos itens, né, que Paulo responde nesse trecho para nós, né? Eu acho muito relevante a gente falar um pouco sobre isso nessa manhã. Então eu vou ler o texto de 11 a 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo os estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nesse trecho, né, irmãos, ele é bem similar à construção dele, à estrutura dele, com os versículos de 1 a 10. A gente viu lá, né, que Paulo ele começa a descrever o que nós éramos sem Cristo, como nós estávamos sem Cristo, depois ele descreve o que mudou agora que estamos em Cristo. E é bem similar à estrutura, né, desse trecho com aquilo que a gente viu do 1 ao 10. E aqui a gente vê nos versículos 11 e 12 qual era nosso estado sem Cristo, né? Então Paulo começa dizendo isso, né? Que Paulo se volta para explicar como em Cristo até os inimigos mais hostis podem ser reconciliados um com o outro na igreja de Deus. E então a gente vê aqui essa descrição, né? Essa passagem, ela explica, né, como as nossas igrejas podem reunir pessoas de diversas origens étnicas, sociais, de maneira milagrosa. É um milagre realmente isso, né? Que é absolutamente impossível sem Cristo, né? E essa passagem também revela como a cruz de Cristo oferece uma paz duradoura, tanto verticalmente, né, como também horizontalmente, ou seja, tanto com Deus como uns com os outros, imperfeitamente agora, né, imperfeito, mas perfeitamente no reino vindouro, quando o príncipe da paz, né, vier nos buscar, né? Então, como que é a estrutura, né, dessa segunda metade do capítulo 2? Do versículos 11 e 12, Paulo está falando, descrevendo, né, o quão desesperada era a nossa situação antes de Cristo, né, sem Cristo. Versículo 13 fala da impressionante mas agora da graça de Deus, né? E os versículos 13 a 22, 13b até 22, vão falar explicar como Deus transformou completamente nossa situação em Cristo, né? Então, começando no versículo 11 e 12, né? Ele diz, né, a palavra aqui para resumir esse trechinho seria separados, né? Separados. E aí ele começa descrevendo, né? Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Então aqui o ponto é que estávamos separados da comunidade de Israel. Por quê? Porque os judeus, né, esses bebês, eles eram circuncidados, eles tinham esse sinal, né, que era um sinal da aliança, era um sinal de que eles pertenciam ao povo de Deus, e era um sinal não para que eles se vangloriassem, né, mas era um sinal para que apontasse para uma transformação interna no coração, e para que eles dessa forma pudessem levar para as outras pessoas essa transformação, né? Proclamassem para as outras pessoas o reino de Deus. Mas a gente vê que Israel, ele como um povo, ele falha nisso, né? E isso acaba se tornando um sinal de orgulho e de zombaria em relação aos gentios. Então a circuncisão se torna uma barreira, porque eles se vangloriam de que eles são diferentes, eles são um povo escolhido, né? E eles se tornam orgulhosos, né? Então aquilo que era um sinal para algo bom, acaba se tornando algo ruim. Tanto porque Paulo chama isso na carne, por mãos humanas, né? É a ideia de que se tornou algo corriqueiro, né? Algo
humano e não divino, algo que Deus está fazendo, né? Então, se tornou um sinal de orgulho e se tornou uma zomba. Os judeus passaram a zombar dos gentios por conta disso. Mas mesmo assim, justamente por causa disso, estávamos sem Cristo, né? Sem Cristo. Então, Cristo era o rei de Israel e o Messias prometido na lei e nos profetas. Então, às vezes a gente não se dá conta disso, né, irmãos? No 2020 a gente às vezes não pensa nisso, mas Cristo veio ele foi prometido nas escrituras judaicas. Ele veio primeiramente para os judeus, né? Salvação primeiro para o judeu e para o gentio também, mas primeiro para o judeu. Então ele foi prometido na lei, no Antigo Testamento, para os judeus, né? E então, nesse estado anterior, sem Cristo, sem Cristo ter vindo ainda, estávamos sem Deus, sem Cristo, né? Sem a oportunidade de ter um relacionamento com Ele. E não só isso, né? Separados da comunidade de Israel. E o que isso significa? Basicamente que a gente não tinha direito de cidadania com o povo de Deus. Então, a gente não tinha essa oportunidade, né? Hoje, coisas que a gente às vezes leva de maneira tão corriqueira, a gente não tinha antes de Cristo acesso, né, a esse tipo de cidadania com o povo de Deus. Não só isso, estranhos às alianças da promessa, né? É o que diz aqui no finalzinho do versículo, final do versículo 12. Estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, duas coisas, né? Estranhos às alianças da promessa, começando em Abraão, a promessa que Deus deu para Abraão, de que ele faria uma grande nação, e as demais promessas de Deus que a gente vê no Antigo Testamento, que a gente não tinha direito de participação nelas antes de Cristo. A gente não tinha parte com essas promessas, né? E não tendo esperança e sem Deus no mundo, né? Então, sem esperança para a eternidade, porque sem Cristo, qual esperança poderia haver para nós, né, no julgamento final? Então, é uma situação também, Paulo descreve como era a nossa situação antes de Cristo. E a gente vê de novo a grande virada, né, o grande mas, no versículo 13, como a gente viu lá no versículo 4, né, do trecho anterior, né? Mas agora em Cristo Jesus. Então agora Paulo vai trazer essa conjunção adversativa, o mas, que muda tudo para nós, né, irmãos? E então um aspecto do evangelho que ele destaca é que em Cristo, nós que estávamos longe, fomos trazidos para perto de Deus e uns com os outros, né? Então ele diz, né? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, a gente vê que a partir desse trecho, Paulo ele vai falar, né? Ele explica para nós quem nos aproximou de Deus e de uns com os outros, como ele fez isso e por que ele fez uma coisa tão amorosa. É isso que Paulo escreve para nós aqui nos versículos seguintes, né? Então, começando com quem, né? Cristo Jesus. Cristo Jesus uniu as duas categorias mais profundamente separadas da humanidade, da história da humanidade, judeus e gentios, né? Em um povo inteiramente novo, central para o grande plano de unir todas as coisas sobre Cristo, né? Então aqui a gente já começa a ver as grandes implicações, né, do evangelho, de que Cristo fez. Ele derrubou essa parede de separação, né? Ele criou esse novo povo e essa inimizade, né, que havia entre judeus e gentios, ela é a mais aguda que há, né? Então se judeus e gentios agora podem viver com paz, porque Cristo fez a paz, então qualquer pessoa, qualquer disputa entre duas pessoas pode ser resolvida por meio de Cristo na igreja, né? Porque Deus tem esse plano, né? Esse grande plano de unir todas as coisas em Cristo, né? Esse é um grande tema da palavra de Deus, né? De que Deus ele está unindo todas as coisas, né? Em Cristo, sob Cristo, né? E aí no trecho seguinte a gente vê a reinvenção, digamos assim, da raça humana, né? É o novo homem. A gente vê a partir do versículo 16, né? Versículo 15.
aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, o que seria esse novo homem, né? Bom, quando a gente se torna cristãos, irmãos, a gente renasce espiritualmente, ou seja, como uma nova criação. E parte também de uma nova raça humana. Então, a igreja não é apenas uma mistura de judeus e gentios, né? Ela consiste em uma nova espécie de ser, um ser que agora ele é reconciliado com Deus e reconciliado uns com os outros, entre si na igreja, né? E o que a gente pode inferir, né, nesse trechinho? A paz que a gente tanto anseia, a paz que a gente tanto deseja, principalmente nesse momento, né? Ela só vai vir por meio daquele que fez a paz. Só vai vir por meio daquele que fez a paz. Cristo fez a paz. Nós não tínhamos paz com Deus por causa dos nossos pecados, né? A nossa inimizade contra Deus. E isso se refletia nas nossas inimizades uns com os outros. Ira, inimizade, todas essas coisas horizontais que nós vemos, de forma última, irmãos, elas são verticais, né? Se nós temos problemas com Deus, teremos problemas uns com os outros, né? Então Cristo ele fez a paz. Na cruz ele recebeu a punição pelos nossos pecados e ele fez a paz. Ele fez a paz nossa com Deus. Portanto, agora temos paz uns com os outros, né? Então, o que a gente pode também falar sobre esse inferir daqui, né? A verdade sobre a paz, irmãos, é somente uma. O único lugar plano é aos pés da cruz. Não importa o sexo, não importa a cor de pele, não importa a vida passada. Aqueles que depositaram sua fé em Cristo são novas criaturas. Então, o único lugar plano, o único lugar em que nós vamos olhar para os outros de maneira no mesmo nível, digamos assim, né? É aos pés da cruz, porque é lá que Cristo fez a paz, né? E aí podemos nos relacionar uns com os outros de maneira correta, de maneira que glorifica a Deus, né? Isso não significa também, irmãos, que não podemos usar de outros meios, né? Para, por exemplo, buscar a paz, né? Na nossa sociedade hoje existem diversas formas de fazer isso, se engajando, orando pela situação que tem acontecido. E não vem ao caso citar aqui, a gente vê isso em diversos níveis, né? Como eu comentei, político, social, enfim. A gente anseia por essa paz, tem diversas formas de a gente agir para buscar essa paz, né? Uma dessas formas é orar, é se engajar, enfim, conscientizar. Mas o ponto principal que a gente está vendo aqui é que a nossa ênfase deve ser Cristo. Cristo, porque Ele é a nossa paz, Ele fez a paz, né? E Cristo é esse belo evangelista, né? Proclamando a paz com Deus para com todas as nações. Por exemplo, após a sua morte e ressurreição, ele apareceu repetidamente para seus seguidores dizendo, né? A paz seja convosco, né? Toda vez que ele aparecia diante dos discípulos, ele entrava, né? E dizia, né? A paz seja convosco, né? Então isso dá um outro significado para nós quando a gente vê esse trecho e nos dias de hoje, né? Principalmente, de pensar nisso, né? De que Cristo é sim aquele que vai trazer paz, né? Para nossas vidas e para aqueles que estão na igreja, né? E essa saudação de Cristo, né? A paz seja convosco, tem muito mais significado, né? Do que uma saudação habitual, né? Para nós, quando a gente entende esse conceito, né? E, portanto, irmãos, não há espaço para orgulho racial, mas há uma reconciliação gloriosa em conhecer a Cristo pela cruz, pelo qual ele matou nossa hostilidade, né? Cristo matou a nossa hostilidade com Deus e uns com os outros. O versículo 16, né? E reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, de novo, podemos nos engajar, podemos orar, devemos orar, mas aquilo que deve ansiar nosso coração mais do que tudo para que Cristo traga a paz dele é o Evangelho.
é a proclamação de Cristo, é o que ele fez na cruz. Cristo fez a paz, ele destruiu a inimizade que havia. Então, agora podemos, de maneira livre, buscar proclamar o evangelho para aqueles que não conhecem e então para que eles se rendam aos pés do Senhor, se coloquem de joelhos diante da cruz, nesse plano, né, em que todos estão no mesmo nível e não há ninguém superior ou inferior. Pelo contrário, né, Cristo é aquele que foi o que mais serviu e por meio dele a gente tem a paz, né? O texto continua, no versículos 17, vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então o trecho agora, o texto continua citando para nós, irmãos, que agora judeus e gentios compartilham um acesso juntos a Deus, né? Não em um templo em Jerusalém. Então a gente não tem que viajar para Jerusalém, entrar num templo, fazer o sacrifício necessário para que a gente tivesse acesso a Deus, não, mas diretamente em nosso Pai Celestial, né? Por Ele nós temos acesso ao Pai por um Espírito, né? Então esse trecho continua dizendo justamente isso, o privilégio que nós temos agora de sermos a habitação de Deus, né? De estarmos crescendo para sermos a habitação de Deus como igreja, né? Versículo 19, assim não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, irmãos, pela obra do Filho de Deus na cruz, né, pela obra de Cristo, pregado em nossos corações pelo Espírito Santo, agora nós desfrutamos de um acesso constante e amoroso ao nosso Pai Celestial em oração, né? Então, tudo aquilo que nós não tínhamos lá no começo, nós temos mais do que imaginávamos que poderíamos ter, né? Que temos acesso ilimitado ao Pai, constante, e por meio da obra do Filho, por meio da paz, né, que Ele fez com Deus e uns com os outros. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, reconhecemos diante do Senhor Deus nossos anseios, nossos pecados, Deus. Reconhecemos que somente o Senhor, Deus, pode trazer a paz. Somente por meio de Cristo, Deus, o Senhor pode remover a inimizade, Deus, de uns com os outros, porque sabemos que essa inimizade, ela provém de maneira última, Deus, da nossa inimizade contra o Senhor, Deus. E nós te louvamos por isso, Pai, porque um dia o Senhor tomou a iniciativa, Pai, quando estávamos em inimizade contra Ti, separados do Senhor, separados de Cristo, e não tínhamos acesso às Tuas promessas, Pai. O Senhor agiu com graça e por meio de Cristo tivemos agora acesso à paz. Por meio de Cristo o Senhor fez a paz nossa contigo, Pai, e uns com os outros. E nós te louvamos por isso, Deus. Te louvamos, te bendizemos, Deus, pelo quão bom, Deus, é estar com os teus filhos na tua igreja, Pai. O quão bom é essa paz, o quão satisfatório é, Deus, vermos pessoas que tiveram um histórico de sofrimento, de disputas entre si, mas pessoas que, ao verem, Deus, a paz que Cristo fez, ao verem a cruz, elas são constrangidas, Pai, pelo Teu amor, e então essa paz reina. E isso é somente obra do Teu Santo Espírito, Deus, porque é algo impossível da nossa natureza humana. Por isso te rendemos graças, Pai, te bendizemos e clamamos também, Deus.
Clamamos pela situação política, pela situação também social, Deus, pelas disputas que temos visto. Clamamos especialmente, Deus, pelos cristãos. Clamamos para que possamos, Deus, proclamar o Teu Evangelho, Pai. Possamos saber que a solução primordial é o Teu Evangelho, Pai. Que Cristo fez a paz. Ele fez a paz com o Senhor e fez a paz uns com os outros. E que o Senhor, Deus, nos ajude a proclamar o Evangelho. E também, Deus, servirmos da maneira como o Senhor deseja. E influenciarmos, Deus, da maneira como pudermos o nosso mundo, o mundo que vivemos. É isso que oramos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Agora que eu tô vendo os comentários aqui, bom, irmãos, é isso. Eu acho que esse texto é muito relevante para a situação que estamos vivendo hoje, para qualquer situação, mas de maneira especial um pouco para o que temos vivido hoje, né? E é isso aí. Agora o desafio é a gente permanecer proclamando o Evangelho e tendo essa ênfase, né, de mesmo que estejamos engajados de outras formas, tem outras formas de a gente poder também influenciar, mas a principal forma, o plano de Deus para que a paz venha ao mundo é por meio de Cristo. Bom, irmãos, eu vou ficando por aqui. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Amém. De nada, Silvia. Graça e paz, Matias. Um abraço. Um abraço, Eudinete. Vou mandar um abraço para Giovana, pode deixar. Amém, Miro. Amém, Nilva. Abraço, Josefa. Bom dia, Rosângela. Amém, Adriano e Jordana. De nada, Pedro, é um prazer. Bom dia para vocês e Deus abençoe o dia de vocês, tá bom? Fique com Deus. Um abraço.